Glória a Deus. Que alegria podemos estar uma vez mais na casa do Pai. E quando estamos na casa do Pai, nós temos toda a liberdade para nós adorar a Ele e poder falar para Ele também das nossas necessidades. Então faça isso. Hoje é a noite de você falar com o Pai, né, e sentir a sua presença. Saudação a todos vocês, com a paz maravilhosa que há em Cristo Jesus. Louvar a Deus pela vida do pastor China, pastor Inês. Essa semana, mais uma vez, eu alcancei o pastor China. Ele sempre está na minha frente. Ele nasceu dia 18 de julho de 69, e dali 2 dias eu nasci. Ele casou em janeiro de 89 e eu casei em março. Agora, dia 11, eu alcanço ele, 35 anos de casado. Né? Nós dois temos 2 filhos, né? Ele um casal e eu 2 filhas. E agora, ele voou ano passado, e agora, essa semana, eu alcancei ele de novo. Agora também sou avô, né? Então, ele sempre na frente, né? Mas eu alcanço, isso é importante, é isso que eu alcanço, chego junto. Louvar a Deus por esse momento, um momento feliz, né? Uma experiência marcante, né, pastor China? Muito especial, revigora, assim, a vida da gente, né? Nós somos em 12 irmãos lá em casa, só eu que não era avô. Então, agora mais uma conquista, graças a Deus. Mas estou feliz por isso. Aproveitamos que alguns já sentaram, mas quiser ficar em pé de novo, porque depois vai ficar tempo sentado. Vamos ler um texto da Bíblia? Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. O capítulo 15, irmãos, de Lucas, é o capítulo das perdas. É o capítulo das perdas. E eu quero falar essa noite sobre perdas que alinham para o propósito. Perdas que alinham para o propósito. Dizia minha mãe, na sua simplicidade, que há males que vêm para bem. Na sua simplicidade, ela dizia, há males que vêm para bem. Ela não dizia mal, há males. E é verdade. Nós vamos acompanhar na Bíblia muitos acontecimentos que aparentemente é mal, mas vem para o bem, para alinhar o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, nem todas as perdas é prejuízo. Nem todas as perdas é prejuízo. Lucas 15, 8 diz: ou qual mulher que tendo 10 dracmas se perder uma dracma equivaleria a um dia de trabalho, não acende a candeia e varre a casa e busca. O texto aqui, ele não diz procura, ele diz busca. Isso é com intensidade. Com diligência até achar, e achando a convoca as amigas e vizinhas. Aqui nós vimos aqui já 2 classes de pessoas, né? Nem todo vizinho é amigo, nem todo amigo é vizinho. Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Verso 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Sente, adorando a Deus. Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Porque as amigas e vizinhas, elas só apareceram depois da moeda ou da dracma recuperada. É que eu não posso recuperar valores lá fora de mim, sem antes eu recuperá-las aqui dentro de mim. Isso é o mais importante. Inicialmente, nessa minha reflexão, vocês acompanharam no telão aí o texto, eu quero fazer alguns apontamentos na minha reflexão nessa noite. Contar parábolas, queridos, era algo muito, muito comum daquele tempo. Muito comum. Os rabinos, eles valiam-se desse recurso de linguagem. Porém, no mundo antigo, mundo machista que nós conhecemos, mundo antigo, as parábolas, elas eram sempre propostas com figuras masculinas.
e nunca com figuras femininas. Nesse capítulo aqui nós vamos encontrar 3 parábolas, né? Que eu disse que é o capítulo das perdas. Nós vamos ver que o pródigo era homem. O pai do pródigo era homem. O irmão do pródigo, homem. A mãe do pródigo nem aparece na parábola. O pastor da ovelha, dos versículos anteriores, que é desse capítulo que eu fiz menção, ele é um homem. Isso aqui se aplica inclusive às demais parábolas. Mas agora você vê Jesus fazendo algo comum, que é contar parábolas. Porém, de uma maneira incomum, que é incluir mulher na parábola. E essa, queridos, é uma especialidade, uma habilidade peculiar do Senhor Jesus. Fazer coisas incomuns por intermédio de pessoas comuns. Deus, irmãos, quis escolher eu e você, pessoas comuns que somos, para fazer coisas incomuns neste mundo. Então você é uma pessoa que está sendo um instrumento de Deus. Interessante que o escritor Charles Simeon, ele faz 3 observações sobre esta parábola que eu faço leitura. Ele nos observa dizendo o seguinte, que não há ninguém tão indigno a ponto de não ser objeto da preocupação do Senhor. Não há esforços, por maiores que sejam, que Ele não faça em prol da recuperação desses. E não há nada tão gratificante para Ele, para Jesus, quanto a recuperação daquele que está perdido. A Bíblia dá sempre ênfase de que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ei, eu e você não estamos aqui porque éramos bonzinhos, porque nós éramos o bam. Não, estamos aqui porque nós éramos perdidos e fomos achados por Ele. E eu quero adorar a Deus, porque existe hoje já quase 8 bilhões de habitantes na Terra, e Deus olhou para mim e disse assim, eu quero encontrar você. Tem um hino da harpa cristã que eu gosto muito, que é o hino de número 171 da harpa cristã, que esse hino diz o seguinte, não sei por que Ele me ama, não sei por que Ele me ama, eu até hoje não sei o que Ele encontrou em mim, mas é pura misericórdia. Talvez você tenha bastante valores para ter encontrado em você, mas talvez não tenha, mas Ele encontrou você, Ele procura cada um de nós. Eu vejo, meus amados, nessa parábola aqui, nessa tríade, o amor destacado em 3 dinâmicas. Primeiro, o amor que procura até encontrar. Segundo, o amor que perdoa sem questionar. E terceiro, o amor que celebra sem se importar. Aqui é a expressão máxima do amor. Mas eu quero essa noite meditar com os irmãos que nós devemos aprender e considerar um pouco a dádiva da dor, que normalmente a gente não para pensar. E eu quero convidar você para pensar sobre isso. Não vou pedir para ninguém levantar a mão aqui, mas quantos de nós já perdeu tantas coisas na vida? E se nós olharmos para trás, olhamos que bom que eu perdi aquilo. São as perdas, queridos, perdas que alinham para o propósito. Eu estou aprendendo a viver com perdas. As perdas que tenho vivido têm me trazido até aqui. Talvez você também está aqui por causa de perdas, mas são perdas que alinham o propósito de Deus para a minha e para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Neste capítulo, meus amados, por inteiro, nós aprendemos aqui com as perdas. Diferente do que o mundo atual ele pensa, irmãos, que só se aprende com ganhos, você encontra aqui aprendizado até mesmo nas perdas. Até mesmo nas perdas. Entender que toda a ação dessa mulher, que nós fizemos leitura, queridos, foi feito após a perda dela. Observe que todas as ações dessa mulher, ela só teve depois das perdas. Então, queridos, perdas nos fazem agir. Porque quando nós temos alguns infortúnios na vida, algumas perdas, alguns prejuízos, existem 2 ações a tomar. Primeiro, é nós sentar e lamentar,
E a segunda é levantar e enfrentar. Essa mulher, ela perdeu e não sentou e lamentou. Ela levantou e agiu. Ela teve uma perda, mas agiu. Perda, queridos irmãos, muitas vezes nos tiram da zona de conforto. Toda a ação textual aqui que nós fazemos leitura foi dessa mulher, foi dela. Foi ela que perdeu. Foi ela que acendeu a luz. Foi ela que varreu a casa. Foi ela que buscou com diligência. Foi ela que convidou as amigas para celebrar. Todas as ações após a perda que ela teve. Então, meus amados, a ideia aqui do texto, a ideia desse texto é revelar, queridos, o que esta mulher fez para achar o que perdeu. Essa é a ideia do texto. Mas existe uma ideia por trás dessa ideia, que é o que fazer para achar o que nós perdemos. Não sei se está sendo colocado alguns pontos aqui no telão, porque eu estou mais fixado em vocês aqui, né? Nós sabemos, meus amados, aqui, aquilo que ela fez para encontrar. Nós já lemos e eu vou detalhar um pouco hoje. Mas nós devemos perguntar o que ela não fez, que fez perder algo dentro da própria casa. O que é que ela não fez, que fez perder algo dentro da sua própria casa? Então, meus amados, a ação dela de procurar na verdade, ela é uma reação ao estado de perda. Ei, essa noite eu vim aqui para te dizer, não te entregue para as perdas, não te acomode, não desanime. Perdas fazem partes de projetos de Deus. Eu vim aqui essa noite dizer para você e para mim, para todos nós, reagir diante das adversidades, diante das perdas, porque perdas também são para alinhamento de propósito de Deus na minha e na tua vida. Quem crê assim comigo? Amém? Glória a Deus. Cabe lembrar, meus amados, que a perda aqui, ela é diferente da perda anterior dos outros versículos, que tu pode ler esse capítulo 15 lá na tua casa. É uma perda dentro de casa. É interessante porque eu preciso sempre, querido, estar consciente do local da perca para que eu não procure em vão. Não se deve procurar fora o que você perdeu dentro. Não deve procurar fora o que você perdeu dentro. Muitos casais, meus amados, muitos casais estão procurando fora do casamento o que se perdeu dentro do casamento. Muitos casais, gente procurando fora da igreja o que você perdeu e que só vai encontrar dentro da igreja. Não vai encontrar lá fora, mas tem pessoas procurando lá fora aquilo que só vai encontrar aqui dentro. Então, meus amados, o que faltou naquela casa que originou a perda? O que faltou naquela casa? O texto nos traz 3 pontos. Não sei se terei tempo suficiente, mas pelo menos citar para vocês. Primeira coisa que faltava naquela casa que provocara a perda era a falta da luz. É só nós acompanhar a ordem do texto. Não acende a candeia. E a indicação, irmãos, do texto aqui, ele é uma indicação gloriosa. Observe, preste atenção nesses detalhes. E uma coisa interessante que eu gosto, eu sou muito de dar glória a Deus nos cultos e tal, mas quando eu estou ouvindo uma pregação, às vezes eu nem glorifico a Deus, e nem bato palma, eu fico atento, porque às vezes é uma palavra que Deus vai usar para falar comigo. E às vezes eu me distraí, e aquela palavra que era para mim, acabei não ouvindo. Então, por isso que quando nós estamos assim, ouvindo, é o momento de nós aprender da palavra do Senhor. A indicação do texto, ela é gloriosa. Observe que aquela mulher, ela tinha candeia, mas estava apagada. Ela tinha candeia, mas estava apagada. De todos os símbolos, meus amados, de todos os símbolos que a Bíblia apresenta e representa uma luz na Bíblia, nada é mais sugestivo do que a própria Bíblia, a palavra de Deus.
A palavra de Deus, o Salmo 119, versículo 105, diz assim, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nada melhor para iluminar o nosso caminho do que a palavra de Deus. Ela é que ilumina. Então, meus amados, não temos dúvida de que as maiores perdas das nossas vidas, maiores problemas, perdas problemáticas que temos, são resultados da falta da palavra. Isso é, da falta da luz. Precisamos, meus amados irmãos, viver à luz da Bíblia. O Salmo 119, versículo 9, que normalmente nós aplicamos para os jovens, mas é extensivo a todos nós, diz assim, como que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. O manual nosso de vida e prática, de fé, de vida e prática, é a Bíblia. O pastor China está fazendo um trabalho esse ano de incentivo a nós, diariamente acompanhar aquele nosso devocional, que é o quê? Nada mais, nada menos do que a palavra de Deus, para sairmos de manhã já iluminados pela palavra do Senhor. Então faça o devocional. Se às vezes não conseguiu de manhã, faça ao meio-dia, faça à noite, mas faça o devocional. Se você ainda não ganhou o livro, o devocional, procure a equipe aqui e você vai poder receber gratuitamente. É um investimento que a igreja fez para você ser iluminados pela palavra de Deus. Glória a Deus. Querido, não perca, querido, o teu casamento. Traga luz. Traga a palavra para o teu casamento. Seja uma mulher de acordo com a palavra de Deus, seja um homem de acordo com a palavra de Deus. Querido irmão, não perca a tua esposa, não perca teus filhos. Traga luz para entender, traga a palavra de Deus para orientar, para nortear o teu casamento, a tua casa. Glória a Deus, eu sinto a presença de Deus essa noite aqui. Olha o que está escrito em Provérbios capítulo 22, versículo 13. O prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. Não perca. Um dos maiores males das trevas, meus amados, é o autoilusionismo. O que é isso? É a loucura, queridos, de pensar que tem, quando na verdade não tem mais. E é aí que é interessante notar que a opção de andar na luz ou em trevas era da mulher. Ela optou. Ela tinha candeia em casa, mas ela optou andar em trevas. Ninguém acendeu. Ela acendeu a candeia. Porque tem coisas, meus amados, que o pastor não pode te ajudar. O pastor China, volto a falar do devocional, proporcionou através da igreja e do seu sentimento o nosso devocional diário, mas ele não pode, casa por casa, ler o devocional para você. Eles às vezes fazem ainda algumas gravações para nos auxiliar, porque tem coisas que é eu e você que tem que acender lá em casa. Ninguém poderá acender por você. Aquela mulher, queridos, ela optou em andar nas trevas do que andar na luz. E é interessante que ela acendeu. Agora, meus amados, ela só resolveu fazer. Preste atenção nisso. Ela só resolveu fazer porque ela incomodou-se com aquela situação. O que mais me incomoda, meus amados, é ver gente acomodada. Gente que não se incomoda e acomoda-se. Ei, essa noite eu vim aqui para você se incomodar. Tu não pode sair do culto acomodado, tem que sair incomodado. Como assim? Era como sair as pessoas da presença de Jesus, saíam fazendo propósito de melhorar de vida, de tomar atitudes. Então a pregação tem que provocar em nós desejo de melhorar, de não se acomodar, de não aceitar passivamente. Aquela mulher não se acomodou, ela levantou e disse: eu vou acender a luz, eu estou com a solução dentro de casa. E resolveu o problema. Glória a Deus. É preciso lembrar que acender a luz também
é perigoso. É perigoso. Porque enquanto a luz está apagada, não é possível ver as sujeiras. É por isso, irmãos, que muitos preferem viver em trevas. Agora, a vida do cristão, ela é uma vida diferenciada dos demais. Por quê? Porque nós não estamos mais em trevas, estamos na luz. E a luz revela. A luz revela, então é perigoso. É perigoso. É por isso que muitas pessoas preferem viver em trevas. A Bíblia, para muitos, incomoda. Mas que eu e você possamos entender que precisamos viver na luz. O que são sujeiras? Sujeira, meus amados, são coisas que deveriam estar lá fora. E eu, você, permitimos que estivesse aqui dentro. Coisas que eu fui acumulando ao longo do tempo. E nós precisamos fazer seguidamente uma faxina. E para isso precisa acender a luz. Ir limpando, porque na caminhada tu vai juntando poeira. Graças a Deus, meus amados, por algumas perdas. Elas me permitiram acender a luz dentro do meu ambiente. Permitiram, observe que um ambiente que predomina as trevas, ele é um ambiente de sujeira. É de perda, de prejuízo. Quanto prejuízo, quanta perda por falta de luz. Mas essa noite eu trago uma palavra ao teu coração, à tua família, à tua vida. Acenda a tua candeia, que é a palavra de Deus. Amém? Segunda coisa que faltava naquela casa que provocara perda era a limpeza. E varre a casa, o texto que nós fizemos leitura. Como a Bíblia, meus amados irmãos, é maravilhosa e ela trabalha em ordem. É interessante. Não dá, meus amados, para nós varrer a casa no escuro. Não tem como. Que temos, normalmente é uma coisa que mais as mulheres fazem. Mas não dá para varrer a casa no escuro. É a luz que revela a sujeira. É a luz. Então varrer a casa fala de pureza, fala de limpeza. Observe que a vassoura, ela só aparece depois da luz. A vassoura não apareceu antes, só aparece depois da luz. Então a luz, meus amados, ela nos mostra, não mostra apenas a sujeira, mas a solução para a sujeira. A luz não só nos mostra a sujeira, mas mostra a solução. A luz mostrou a sujeira e a mulher já observou que tinha uma vassoura para varrer, para resolver o problema. O instrumento de limpeza. Deus, queridos, quando nós acendemos a luz do nosso coração, que é através da palavra de Deus, Ele imediatamente já mostra para nós os instrumentos para nós limpar aquelas sujeiras que a gente vai acumulando ao longo da vida. Essa é a consequência da palavra. A palavra, ela vai limpando. A Bíblia vai dizer que a palavra de Deus é como o sabão da lavandeira. Vai limpando nós. É interessante fazer isso. Uma vez eu li um fato que um monge, um estudante, na verdade, que estudava a palavra, foi falar o mestre dele, o monge, disse assim, eu não vou estudar mais a Bíblia, porque eu esqueço, eu leio, dali a pouco eu esqueço, não lembro mais. Então não adianta, eu não decoro, eu esqueço. O monge disse assim para ele, vai ali no galpão e pega aquele cesto, acho que todo mundo sabe o que é cesto, aquele que carrega milho no interior, estava aquele cesto lá empoeirado, cheio de teia de aranha, e disse, o cesto é feito de taquara, né? E disse, vai lá no rio e enche de água esse cesto e traz. O moço foi lá, encheu de água o cesto e trouxe, que eu nem tinha bem saído do rio, já estava seco o cesto. Chegou lá, o mestre disse para ele, vai de novo. E foi para a segunda, terceira, quarta, até que ele desistiu, não adianta eu ir lá. Senhor, veja quantas vezes eu fui buscar água. E o cesto volta vazio. Daí ele disse assim, mas olhe como estava o cesto
de sujo, cheio de teia, e como está o cesto agora? Agora o cesto está limpo, não guardou água, mas a água passou por ele e limpou ele. Ei, essa noite vim dizer para você, mesmo que tu não decore, não memorize a Bíblia, mas leia ela, vai lavando você, vai limpando as sujeiras da vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu penso que no final do ano, pastor Tina, nós vamos chegar mais limpo do que iniciamos. Porque é assim que funcionam as coisas. Glória a Deus. Onde entra a palavra, não dá mais para viver na sujeira. A minha casa não pode ser entulho. Lugar de lixo é na lixeira. Nossa casa é uma casa para ser limpa. Tem sentimentos dentro da casa que se não forem removidos, colocados para fora, jamais se achará o que se perdeu. E uma das coisas, queridos, que eu aprendo, pastor China, meus irmãos, é como o inimigo coloca isso, esse entulho em nós, para nos, como diz o gaúcho, acabrunhar, nos deixar para baixo, nos deixar sem condições. O diabo é perito em lançar no teu rosto as tuas falhas, os teus pecados, para que você não tenha poder de reação. Martinho Lutero, você conhece a história, o reformador, que quando um dia Satanás se apresenta para ele, você querendo fazer a reforma na igreja, escreveu as 95 teses, cheio de pecado, e começou a acusar Martinho Lutero, e Martinho Lutero pegou a caneta preta e começou a escrever o que o diabo acusava ele de erros, de pecados, e ele dizia, é verdade, e foi anotando, até que uma altura ele perguntou para o diabo, disse assim, tem mais alguma acusação contra mim? Não. Ele trocou de caneta, pegou uma caneta vermelha e escreveu embaixo, mas o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Ei, essa noite eu vim te dizer para ti, se o diabo tem te jogado para baixo, tem te jogado na lona, para que você não reaja, eu vim dizer para você que a palavra de Deus te purifica e faz você apto a ser alguém com fé, com coragem, com ânimo, para fazer as coisas para Deus. Não se intimide. Levante e diga assim, diabo, é verdade, sou pecador, sou falho, mas existe alguém que morreu por mim, e o seu sangue me purifica de todo o pecado. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Estou correndo aqui para te não cansar me ouvindo, sendo depois. Eu aprendi que quem prega pouco, prega sempre, então estou com medo de eu pregar muito e não pregar mais. Varrer, meus amados, esse ressentimento, ele está talvez estragando o seu ambiente. E é um ressentimento que às vezes acontece na vida conjugal, na relação pais e filhos, né? E nós, como igreja, que nos encontramos, muitos se encontram quase que diariamente aqui na vivência da igreja, nas lides da igreja. Quando vê, vai criando um rancorzinho um contra o outro, e quando vê, já vai se afastando. Ei, não deixe nada disso estragar o ambiente. O ambiente tem que ser acolhedor. E é interessante que não vale aquela máxima que devemos varrer somente onde a procissão passa. Não, não. Tu não pode varrer debaixo do tapete. Isso não deixa o ambiente limpo, apenas maquia. Tem que varrer para fora. Tem que varrer para fora. Acredite, meu irmão, tem muita coisa que você está buscando muito longe de casa, que está dentro de casa. Dentro de casa. Você não vê porque está talvez debaixo de alguma sujeira. Está debaixo de alguma sujeira. Varrer a casa também fala, meus amados, de colocar as coisas em ordem. À medida que você vai varrendo, você já vai organizando, não é assim? Está uma coisa caída, levanta e coloca no lugar. Conforme vai varrendo, vai organizando. Às vezes, coisas que tu nem imaginava. Casas que você não sabe como é que está. Talvez está toda desordenada, tudo fora do lugar. Enquanto a palavra de Deus não chegar, as coisas estão fora do lugar. Mas tudo aquilo que está fora do lugar, quando a palavra de Deus chega, ela entra, coloca em ordem.
A palavra coloca em ordem. Você sabe que caminhar dentro de um ambiente sujo e desordeiro é muito perigoso. Agora você imagina caminhar num lugar assim, além disso, escuro. É por isso, meus amados, que tem muita gente caindo. Tem muita gente tropeçando, perdendo e se perdendo, porque está caminhando no ambiente sujo e no escuro. Não faça isso. Quando a bagunça se instaura, somente a luz, isso é, a palavra, a varredura é capaz de arrumar e de me arrumar. De me arrumar. Logo, meus amados, no desejo de achar o que se perdeu, às vezes eu começo a arrumar o que está desarrumado. Então as perdas, elas me capacitam e me possibilitam arrumar o desarrumado. Então muitas vezes a perda é para um novo alinhamento teu. Um novo propósito, é te direcionar para o propósito. Se eu entender, meus amados, dentro dessa lógica que eu estou falando, eu vou glorificar a Deus por algumas perdas que nós temos. Você vai poder glorificar a Deus, porque o Senhor permitiu que eu perdesse. Talvez tu vai entender, tu olhando por isso, para que eu me arrumasse, por isso que Deus permitiu. Para que eu não andasse mais em trevas, Ele permitiu que muitas vezes nós tenhamos algumas percas. Deus, meus amados, Ele permite que você perca, a fim de que você mesmo não se perca. Guarde essa frase. Deus permite que você perca, a fim de que você mesmo não se perca. E quem é que varreu a casa? A mulher. A mulher que varreu a casa. A casa é minha. Quem tem que varrer sou eu. A passagem do filho pródigo me traz um... Eu gosto muito de pregar e ouvir falar sobre o filho pródigo, mas tem muitas coisas que me ensina demais. Uma delas é que o pai ficou aguardando o filho cair em si, porque tem decisões que o pai não pode ajudar. É nós que temos que tomar. Até que o moço caiu em si, tomou uma decisão, fez um propósito, ensaiou uma oração e foi ao encontro do Pai. Porque tem coisas que ninguém vai fazer por você, é só você. Só eu vou fazer por mim. Aquela mulher, meus amados, ela varreu a casa é minha, quem tem que varrer sou eu. Não viva mais essa vida desorganizada, não viva mais. Isaías 38:1 diz assim: põe em ordem, olha que palavra forte. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. É Bíblia. Então tem coisas, irmãos, que às vezes nós ouvimos essas palavras assim, que às vezes eu sou meio... né? Mas precisamos ouvir às vezes uma palavra para nós cair em si. Pague as coisas, faça certo. Paulo disse à igreja de Corinto, no capítulo 14, versículo 40, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. E caminho para encerrar, para me orar com você, eu quero orar. Terceira coisa que faltava naquela casa, que provocara a perda. Faltava diligência. A busca com diligência, e busca com diligência até achar. Meus amados, não basta buscar, é preciso buscar com diligência. Isso fala de dar tempo à minha casa. Isso é buscar com precisão. Eu devo buscar por quanto tempo? O texto vai nos dizer, o texto é claro dizer, até quando eu vou buscar? Até encontrar. Já encontrou? Não, então continue procurando. Aquela mulher só parou de procurar depois que encontrou. Jesus, ele disse lá em Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, bater e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Então busque, é uma insistência nossa, de nós buscar. O meu ambiente, meus amados, ele precisa da minha presença, a minha casa precisa da minha presença, dos meus cuidados. Quem sabe, meus amados, faz tempo que eu não visito alguns cômodos
da minha casa. E às vezes nós que pastores e líderes assim, às vezes cuida tanto às vezes da casa dos outros, no sentido espiritual, que às vezes descuidamos até com os nossos. Mas devemos cuidar, que às vezes alguns cômodos nossos nós não estamos visitando. Às vezes nós buscamos com tanta intensidade fora de casa, como ser um bom, às vezes, funcionário, um bom colega. Temos às vezes, isso é uma coisa que nós devemos sempre lutar. Temos às vezes tanta paciência com os outros e pouco com os nossos. Tantas vezes, irmãos, estamos perdendo a percepção de moradia. Paulo disse a Timóteo no capítulo 5, versículo 8, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Se coloque em pé. Tem tanta coisa boa que eu não podia citar, mas eu quero orar com você. Buscar com diligência. Só é possível no ambiente onde há luz. E além de iluminado, precisa ser limpo. E apesar de tudo isso, o texto vai dizer, até achar. Então exige-se clareza, luz, acender a candeia, limpeza, varrer a casa, diligência. Isso fala de organização, de persistência, até encontrar. Tem uma frase que eu criei, que não podemos ser colecionador de projetos inacabados. Precisamos dessa persistência de Deus, de graça de Deus. Porque às vezes nós nos desanimamos. O maior prejuízo não foi a perda do bem. Isso é a dracma. Mas foi a perda da alegria, pastor China. A perda da alegria, da comunhão, da comunidade, das pessoas com quem ela convivia. Ela não podia se alegrar tendo algo perdido dentro de casa. Quantas pessoas que vivem infelizes, não podendo mais ter comunhão, se alegrar, perderam a alegria por causa de algumas coisas que perdeu dentro de casa. Mas essa noite eu trago uma palavra ao teu coração. A alegria do Senhor, que é a nossa força, está aqui para devolver a você a alegria de viver, de comungar, de sentir a paz entre os demais. Quantas pessoas, aquela mulher não podia se alegrar, quantas amigas não podia convidar, mas quando ela acendeu a luz, pastor China, limpou a casa, encontrou que estava perdido, ela disse, agora eu posso me alegrar, agora eu posso convidar quem são meus vizinhos, meus amigos, e se alegrar comigo. Ei, essa noite eu venho com esse sentimento de dizer para você, você ainda pode ser muito feliz, pode sorrir, pode se alegrar, porque Deus está aqui, através da sua palavra, para abençoar o teu ambiente, e você ser uma pessoa feliz, ter prazer em conviver, prazer em se alegrar. Então, meus amados, encerro dizendo que a verdade central é que não se trata apenas da perda de um bem. A mulher da parábola, ela está mais perdida, estava mais perdida do que a própria dracma perdida. Não podemos se perder dentro de casa. Não, hoje Deus traz uma palavra a mim, traz a você uma palavra. Eu quero orar contigo essa noite. Eu quero convidar você que talvez tenha vivido uma vida em trevas, sem falta de alegria, com falta de alegria. Até hoje não tinha recebido ainda essa luz que é Jesus. Eu quero convidar você a dizer, Jesus, eu quero te aceitar como Salvador. Eu quero dizer para você, meu irmão, meu amigo, que lá no interior diz a tramela, né? A chave do teu coração está por lá de dentro. Só você pode abrir. Ninguém pode abrir. Essa noite a palavra está sendo pregada e você pode abrir e dizer, Jesus, eu quero abrir a porta do meu coração. Eu quero que o Senhor entre com a luz que ilumina e limpe aquelas coisas que me trazem tristeza, dissabores, e eu possa viver uma vida feliz. Tem alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, como quem limpa as nossas vidas? Levante a mão por gentileza. Tem alguém que quer fazer isso? Levante a mão. Olha, aqui temos mão levantada. Glória a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém que essa noite quer dizer diante do altar, Senhor,
Eu preciso que o Senhor arranque do meu coração algumas sujeirinhas que está me tirando tristeza, está me tirando a vontade de viver, está me tirando a vontade de congregar, tirando a vontade de conviver com a minha igreja, com meus irmãos, com a minha família. Se alguém essa noite está aqui dizendo: Senhor, eu estou tendo uns ambientes desagradáveis lá em casa, nas minhas convivências, no meu relacionamento, eu quero que o Senhor mude para mim. Se você quer isso, num gesto de fé e num gesto de humildade, quero convidar você a passar aqui à frente. E eu quero orar por você, pela tua vida, pela tua família, pelo teu coração. Eu quero orar por você. A minha hora terminou, mas eu não quero ir para casa sem orar por ti. Não te intimide. Aquela mulher não ficou preocupada com o que os outros pensavam. Ela disse: eu preciso resolver o meu problema. Você precisa viver uma vida maior na presença de Deus. Tem alguma família que quer receber uma oração? Sai do teu lugar, pega na mão do teu esposo, da tua esposa, pega na mão dos teus filhos e vem aqui diante do altar para me orar com você. Tem alguém? Eu vou orar. Glória a Deus. Eu preciso a cada dia que o meu coração seja limpo, que a minha vida seja limpa. Glória a Deus. Eu quero que coloque a mão no teu coração. O coração é a fonte de vida. Aleluia. O teu coração é o lugar onde Jesus trabalha. Talvez essa noite você chegou triste aqui. Talvez essa noite tu chegou aqui, como diz um linguajar popular, a reboque. Tu chegou aqui, os pedaços. Tu chegou no lugar certo. Tu chegou na casa de Deus. Tu chegou na casa de quem se preocupa contigo. Deus se preocupa contigo. Talvez você chegou aqui lutando, pensando: não tenho mais saída para mim. Pois bem, tu chegou no lugar onde tem saída, onde tem solução, onde tem vitória para você. Deus não quer ver você triste, Deus quer ver você feliz. Você é uma filha, você é um filho amado. Você é, como disse o irmão Oswaldo de manhã, você é uma pedra preciosa, que talvez algumas sujeiras estão tirando o brilho da tua vida, mas essa noite eu creio que a presença do Espírito Santo vai limpar a tua vida. Feche teus olhos e ore comigo. Querido Jesus, eu quero te adorar nesta noite. Eu quero te adorar porque a tua palavra é verdadeira, a tua palavra nos alcança. Jesus, eu não sei como esse irmão entrou aqui, como essa irmã, como esse amigo entrou aqui na tua casa. Jesus, mas uma coisa eu sei: o Senhor conhece o íntimo do nosso coração. O Senhor conhece, Senhor, o âmago da nossa alma, o recanto seleto do nosso coração. O Senhor conhece a nossa intimidade. O Senhor conhece os nossos traumas, nossas frustrações. O Senhor conhece as decepções da vida. O Senhor conhece, Senhor, os sonhos não alcançados, os propósitos e objetivos não alcançados. Talvez tenha alguém aqui, Senhor, que está diante de Ti se sentindo constrangido, Senhor, mas essa noite eu quero que o Senhor alegre esse coração. Aleluia. Precisamos da Tua presença, vivemos em dias maus, dias de dificuldade. Senhor, é só a alegria do Senhor que nos dá força para levantar as manhãs de segunda. É só a alegria do Senhor que nos dá força para levantarmos todos os dias e seguirmos caminhando. Eu oro por esse casal, eu oro por essa esposa, eu oro por esse esposo, eu oro por esse pai, por esse filho, eu oro por esse patrão, eu oro por esse funcionário, eu oro para o teu filho e para a tua filha. Jesus, eu quero abençoar esta família, que a alegria do Senhor alcance seu coração, que o brilho volte a fluir nessa vida, Senhor. Eu abençoo todos no nome do Senhor. Enquanto o Gia canta, eu vou dizer para você, dar um abraço a alguém que está perto de você. Diga assim: você é precioso para Deus, você é preciosa para Deus. Faça isso, faça isso. Glória a Deus, como é bom estar neste lugar.